Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o presidente do Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas, a Emater, Adalberon Sá Júnior, que vai nos falar sobre as atividades dessa empresa que é importantíssima para as atividades do campo aqui em Alagoas. Presidente, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente, mais uma vez, numa nova função, não é? E já que o senhor foi secretário de Estado, enfim, já atuou em vários segmentos. Aí eu pergunto, inicialmente, Emater, que passou por um processo de reestruturação há 10 anos, né? Este ano se comemora esses 10 anos da reestruturação. O que dizer, inicialmente, desse processo de reestruturação? O que é que significa para a Emater hoje estar nessa condição? Agora, de primeiro dizer que é uma alegria muito grande poder voltar a conversar contigo, poder, embora nesse novo formato, né, nesse novo normal que a gente está sendo o mundo inteiro obrigado a conviver em virtude dessa pandemia que assola o planeta e de modo particular tem tirado tantas vidas aqui no nosso país, em todos os setores. Mas é uma alegria poder conversar contigo hoje e hoje falando, como você bem colocou, dessa nova missão, desde setembro aqui, a convite do governador Renan Filho e também do deputado Marcos Beltrão, para trazer um pouco mais de dinâmica e dinamização à Emater, como você bem colocou aí, agora Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável. A Emater foi uma empresa muito forte no passado, não só em Alagoas, mas em todo o Brasil, existem Emater ou algum órgão com algum outro nome, mas a Emater viveu a assistência técnica, que a gente chama de ATER pública, né? Assistência técnica e extensão rural pública, viveu um grande baque na década de 2000, porque lá ainda nos anos 90 foi extinta, naquela época de uma reorganização da estrutura pública federal, foi extinta a Embrater, que era a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. E a Embrater viabilizava muitos recursos para as Ematers dos estados fazerem assistência técnica e extensão rural para o agricultor familiar. Com a extinção da Embrater, lá na década de 90, os anos 2000 trouxeram, a virada dos anos 90 para os anos 2000, trouxeram aí uma significativa quebra das empresas de assistência técnica no Brasil inteiro. Então, Alagoas vivenciou, assim como vários outros estados, a experiência de ver a sua Emater fechar as portas. Isso foi nos anos 2000, a Emater Alagoas foi extinta, e depois, só em 2011, o então governador Ronaldo Lessa recria a Emater, agora já não mais como empresa de assistência técnica, mas como instituto, como autarquia vinculada à Secretaria de Agricultura, mas com o mesmo papel, com o mesmo objetivo: oferecer assistência técnica e extensão rural ao homem do campo, em especial ao agricultor familiar, aquele pequeno produtor espalhado aí em todas as regiões do estado, para garantir, Corete, aquilo que a assistência técnica garante para o homem do campo. E aí são dados dos próprios censos agropecuários do IBGE, o último de 2017, que mostra quando o agricultor tem assistência técnica, tem extensão rural lá na propriedade dele, ele produz até 4 vezes mais do que o agricultor que não tem assistência técnica. E é isso que o poder público, com a Emater, no governo de Alagoas, quer fazer, vem fazendo ao longo desses últimos anos, oferecendo assistência técnica e extensão rural ao produtor, aquele pequeno. Porque o grande, Gorete, ele pode pagar por um profissional para estar lá na propriedade dele, mas o pequeno muitas vezes não pode. E é o pequeno que precisa ser dinamizado, precisa ser apoiado pelo poder público para que ele possa produzir mais, e isso significa gerar renda, gerar riqueza, gerar postos de trabalho na agricultura e também reduzir a pobreza rural, que a gente sabe que é muito forte, sobretudo no Nordeste, aqui na nossa região, ainda é muito forte, e as políticas públicas desenvolvidas pela Emater ajudam a superar um pouco esse ambiente de pobreza rural. Então, essa tem sido a Emater, a função da Emater nos últimos 10 anos, desde 2011, dezembro de 2011, a recriação da Emater nesse novo formato, até hoje, estamos caminhando aí para celebrar em dezembro os 10 anos dessa nova Emater, e 10 anos como um grande momento de virar uma página e de olhar para a próxima década e dizer: a gente quer fortalecer ainda mais a Emater. Esse tem sido o propósito do governo
do governador Renan Filho, fortalecer ainda mais a agricultura e transformar a Emater naquilo que ela sempre foi, um grande instrumento de transformação social na vida de quem está lá na ponta produzindo para que o alimento chegue com qualidade na nossa mesa, né, Gorete? Presidente Adalberon, em relação ao funcionamento, né, e a realização das ações da Emater nesse período de pandemia, a Emater parou ou não? Olha, a gente diz sempre que, mesmo quando tudo precisou parar, e essa é uma realidade que a gente tem vivenciado no Brasil e no mundo, estamos vivendo isso agora de novo, de forma mais dura, como já aconteceu lá no ano passado. Mesmo quando tudo parou, a agricultura não parou, nem aqui, nem em lugar nenhum. E graças a Deus que a agricultura não parou. Foi graças ao fato da agricultura não ter parado, o homem do campo continuar produzindo, que a gente conseguiu ter alimento na mesa de todo alagoano, de todo brasileiro, de todo mundo, no mundo inteiro. Eu acho que um dos grandes legados que essa pandemia precisa deixar para nós é olhar para a agricultura, sobretudo a agricultura familiar, porque mais de 70% do que a gente produz, do que chega na nossa mesa, é fruto da agricultura familiar. Um grande legado que esse tempo precisa nos deixar é a gente valorizar o trabalho do agricultor, valorizar o trabalho do campo, que é graças a ele que o alimento continuou chegando na nossa mesa sem nenhuma dificuldade. E como a agricultura não parou, a Emater precisou se reinventar. Aqui no Brasil inteiro, as Ematers fizeram um esforço para se reinventar e atender de uma forma diferente. Porque a assistência técnica implica o atendimento presencial, né, Gorete? Assistência técnica, o agrônomo, o nosso técnico, o nosso zootecnista, ele vai lá para a propriedade do seu João, lá em Poço das Trincheiras, por exemplo, e ele vai acompanhar para ver como é que está a produção de milho dele, se está tendo alguma praga, acompanhar a criação de animais, enfim, e dar as orientações técnicas. Presencial, não é? Ela não foi prejudicada? Essencialmente presencial, né? Mas a gente precisou se reinventar. Naquele momento de um fechamento maior lá no ano passado, eu ainda não estava aqui à frente da Emater, mas a Emater precisou fazer uma reestruturação do atendimento, passamos a atender através do WhatsApp, que é uma ferramenta que todo mundo hoje tem. É óbvio, quando a gente fala todo mundo, a gente precisa entender que existe um abismo entre o mundo da cidade e o mundo do campo. Muitas vezes o agricultor não tem nem internet que chegue na casa dele, não tem um telefone, um smartphone que permita o acesso a determinados aplicativos, mas já é o aplicativo, talvez, vamos dizer assim, mais universalizado. Então, ao invés de um aplicativo, naquele momento de urgência, nós começamos a trabalhar e estamos trabalhando ainda, nesse momento novo, com o atendimento através do WhatsApp. E esse atendimento permite tanto que o agricultor entre em contato com a Emater, coloque a sua dúvida ou solicite o seu serviço, como que o nosso técnico, muitas vezes, até através de uma chamada de vídeo, possa visualizar de forma mais efetiva o que está acontecendo, conversar com o agricultor. Mas não abandonamos o atendimento presencial, inclusive agora, mesmo nesse momento, porque a atividade é essencial. Então, mesmo diante desse momento, o atendimento via remoto, que eu quero até aproveitar aqui para divulgar, é o 988339423. O agricultor, esse telefone vai cair numa central aqui na nossa Pode sede. repetir, por favor, presidente? 988339423. Esse telefone é o WhatsApp, tanto pode para fazer ligação, quanto para receber uma mensagem do agricultor, e ele vai cair numa central aqui na nossa sede, e essa central vai redirecionar esse atendimento para todos os nossos técnicos espalhados em todo o estado. E aí, no que for preciso, um atendimento presencial, o técnico vai agendar aquele atendimento, vai passar todas as orientações do que precisa. Olha, nós vamos fazer a visita, mas essa visita precisa respeitar o distanciamento, precisa respeitar as normas de higienização, precisa garantir que tudo aquilo que é orientação dos órgãos de saúde seja seguido para proteger tanto o nosso técnico, mas também, principalmente, proteger o agricultor e a sua família. Porque a atividade da agricultura, ela, por natureza, ela já tem um distanciamento, né, Gorete? O homem que está no campo, ele já tem uma atividade um pouco mais distanciada, enquanto um está plantando aqui, o outro está plantando ali, o outro está colhendo acolá. Então, essa atividade, ela já é, e, sobretudo, a vantagem de ser em espaço aberto, né? Espaço sempre aberto. Isso já facilita um pouco. Então, os nossos técnicos não deixaram e não vão deixar de atender, ainda que de forma presencial, mas com todos os cuidados, de forma agendada, garantindo que
o serviço da Emater não pare, porque a agricultura não pode parar, e a agricultura sem assistência técnica, nós vamos ter poucos resultados lá na frente. Bem, o senhor que tem expertise em gestão pública, não é? No setor público, melhor dizendo, eu perguntaria, a Emater sempre passou por crises ao longo de sua existência, sempre demarcadas pela falta de políticas públicas mais arrojadas, como também a falta de pessoal, né? Como administrar essa gestão com essa situação? Tem alguma perspectiva de aumentar o contingente de técnicos da Emater, da nova empresa, da nova Emater? Olha, nós acompanhamos esse problema, que é um problema nacional, Gorete. Como eu te falei, desde quando foi extinta a Embrater, esse problema assolou todas as Ematers do Brasil. Recentemente, já na última década, foi criada, agora com um novo modelo também, assim como aconteceu nos estados, a ANATER, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, vinculada ao Ministério da Agricultura, ao MAPA, e essa ANATER tem caminhado na perspectiva de suprir um pouco essa lacuna que ficou da extinção da Embrater. Mas a realidade de pouco pessoal e todas essas dificuldades da Emater, eu converso muito com os presidentes dos outros estados. Ontem mesmo eu conversava numa videoconferência com os presidentes das Ematers do Nordeste, a gente tem sempre alguns encontros, conversava de forma mais privativa com o presidente da Emater do Piauí e depois com a presidente da Emater do Distrito Federal, e essas são dificuldades muito comuns. A gente tem conversado com a Emater Minas na semana passada e a Emater Goiás, e são problemas muito comuns e muito semelhantes entre as Ematers. A perspectiva é que a gente precisa entender que esse novo cenário não vai replicar em nenhum momento aquele que já foi lá atrás, quando a Emater, para você ter ideia, aqui em Alagoas tinha quase 1.000 funcionários. Só em técnicos no campo, a Emater em Alagoas chegou a ter mais de 700 técnicos em campo. Esse cenário, a gente sabe que, dadas as condições de recursos, não só aqui, mas em todo o Brasil, esse cenário dificilmente vai voltar a existir. Eu estava conversando com a presidente Luísa Barreto, da Emater Minas Gerais, na última sexta-feira, e um estado do tamanho de Goiás, com mais de 850 municípios, e tem o número de funcionários, por exemplo, que a Emater antiga de Alagoas teve lá atrás, mesmo sendo o tamanho da Emater Minas, né, o tamanho do estado de Minas Gerais. Então, aquela realidade, a gente sabe que dificilmente ela vai voltar, porque as condições são outras, né? As condições de financiamento da ATE pública pelo governo federal dificilmente vão voltar como já foram. Embora isso não quer dizer que a importância deixou de existir, pelo contrário. Mas o olhar do governo federal deixou de ser aquele que já foi outrora. Mas em Alagoas, nós estamos trabalhando muito para garantir que isso não seja um limitador da nossa atuação. Então, quando a gente trabalha através do atendimento remoto e trabalho que nós estamos agora fortalecendo, e provavelmente ainda nesse primeiro semestre a gente deve colocar à disposição, isso já foi um movimento desde a minha chegada aqui em setembro, que é de lançar um aplicativo que vai garantir o acesso dos nossos produtores, independente dele ter ou não a visita presencial do técnico, mas vai garantir com inteligência artificial que ele possa tirar dúvidas e vai garantir que ele possa agendar o atendimento com o nosso técnico, vai garantir que ele resolva muita coisa pelo aplicativo, que ele faça a inscrição para alguns programas e algumas políticas através do aplicativo. Nós estamos trazendo nós conhecemos, Gorete, experiências exitosas no Brasil inteiro, porque eu acho que quando a gente tem urgência em resolver problemas, a gente precisa ir buscar onde existem experiências exitosas, e a gente foi buscar experiências exitosas. Quais os estados que tinham melhores sistemas de ATER digital, que é como a gente chama. E nós encontramos com a Emater Goiás uma solução muito rica, muito bacana, muito moderna e acessível para todos. Eles já estão rodando o Emater Móvel, como eles chamam lá, que a gente vai chamar de algum outro nome, Emater Digital, provavelmente. E nós estamos fazendo um acordo de cooperação com a Emater Goiás e vamos começar a utilizar esse recurso. Mas também, no finalzinho do ano, em dezembro, nós conseguimos com o Ministério da Agricultura, com o MAPA, um recurso para investir em tecnologia. Isso vai permitir que a gente possa
garantir que todos os nossos técnicos, nós já finalizamos o processo licitatório e já estamos aptos a contratar ainda esse mês, Gorete. Todos os nossos técnicos vão receber um tablet de última geração para fazer esse atendimento no campo, mesmo onde não tiver internet, mas ele vai georreferenciar o atendimento, ele vai poder ter uma tecnologia, em vez de ele estar com aquela prancheta, com aqueles papéis preenchendo, vai estar com a tecnologia à disposição dele. Todos os produtores poderão acessar esse aplicativo, um aplicativo leve e muito prático, para que ele possa fazer contato com a Emater e acessar crédito rural, acessar a inscrição nos programas, conversar com o técnico, tirar dúvidas e acessar assistência técnica. E, além disso, nós estamos fortalecendo, por exemplo, a nossa frota de veículos, que é uma frota que a Emater vai fazer 10 anos e que há 10 anos não tinha veículo novo. Então, nós estamos fazendo a aquisição de veículos agora. Alguns já começaram a chegar, e isso significa que a nossa previsão é que até o meio do ano a gente esteja com toda a frota da Emater renovada. Porque muitas vezes o que aconteceu no passado, Gorete, é que a Emater não conseguia chegar até o produtor porque não tinha nem condições de estrutura de viabilizar esse acesso. E nós estamos fazendo isso, o governador Renan Filho tem sido insistente de que a gente precisa reestruturar a Emater, entregar uma Emater cada vez melhor, cada vez mais forte para o produtor, e temos buscado muitas parcerias, sobretudo com a bancada federal, para garantir recursos lá em Brasília. E tudo isso, a soma de tudo isso, uma estruturação das nossas condições para viabilizar o atendimento físico e presencial, mas o uso da tecnologia, buscando recursos para modernizar a nossa forma de atuar e chegar agora ao produtor de uma forma diferente, sem abandonar o presencial, todo esse conjunto vai permitir que a gente supere um pouco essa realidade de quadro do pessoal. Nós temos conversado também com o governador Renan Filho, com a Secretaria de Planejamento, o próprio senador Renan também entrou nessa discussão sobre, junto com o deputado Marcos Beltrão, para conseguir, de repente, concurso público no futuro, mas isso ainda é uma discussão muito grande, porque, inclusive, nós estamos vedados por lei federal, a lei 73 veda de fazer esse concurso, mas tudo isso são estratégias para garantir que o atendimento aconteça, mesmo que a gente não tenha mais um número grande de técnicos no campo. Presidente Adalberto, nós vamos chamar agora o nosso intervalo. Rapidinho, em 1 minuto, estaremos de volta. Já, já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o presidente da nova Emater, Adalberto Sá Júnior, o Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas. Presidente Adalberto, como exemplificar o esforço que se faz para ter um desenvolvimento sustentável no campo aqui em Alagoas? Que experiências exitosas podemos destacar nesse sentido? Olha, quando a gente traz a questão do desenvolvimento rural sustentável, a gente quer justamente provocar mudanças na forma de produção. Muitas vezes o produtor rural acaba reproduzindo ainda aqueles velhos hábitos. Então, ele acha que pode queimar o lixo, queimar o material, fazer uma fogueira ali no fundo do quintal e queimar. Ele acha que pode produzir de forma, às vezes, poluindo e agredindo o meio ambiente, e não é por uma questão intencional, às vezes é a cultura, às vezes nunca teve acesso à forma de que, olha, plantando desse outro jeito, fazendo dessa outra maneira,
você pode ter resultados até melhores. O grande esforço da Emater é justamente de levar com conhecimento técnico para o produtor e tecnologias novas, muitas vezes experiências novas pesquisadas e desenvolvidas, por exemplo, pela Embrapa ou por outros organismos de pesquisa, como aqui a Universidade Federal de Alagoas, através do SECA, e tantos outros organismos, que conseguem desenvolver técnicas novas, onde o resultado consegue ser mais interessante, mais rentável, produz de forma mais rápida e sem agredir tanto o meio ambiente. Por exemplo, ontem nós tivemos aqui, eu tive aqui recebendo aqui na Emater o Ivens Leão, do IMA, assessor executivo do IMA, e nós conversamos bastante, teremos uma próxima reunião na semana que vem, para tratar justamente de orientar os produtores o descarte das embalagens, de todo tipo de material que ele utiliza na produção, de insumos, de adubos, aquilo que ele compra nas lojas agropecuárias, mas também o próprio trabalho com a reciclagem, para ele poder separar isso de forma correta. Quando o técnico da Emater for até a casa dele, até a propriedade, pode levar isso para o escritório, os nossos escritórios vão se transformar em postos de coleta, essa é a nossa direção com o IMA. Então, são técnicas como essa, a técnica da compostagem, para que ele possa utilizar o próprio resíduo de alimentos, aquilo que é orgânico, para ajudar a utilizar aquilo na plantação. Técnicas, Gorete, que orientem o produtor para novas tendências, a produção agroecológica, a produção de orgânicos, novas tendências, trazendo esse conhecimento técnico para o campo e levando isso para o agricultor e mostrando a ele que é possível, sim, fazer a agricultura funcionar sem prejudicar, sem agredir tanto o meio ambiente, deixando menores impactos no meio ambiente. Então, essa tem sido a tônica. E lembrando que os nossos técnicos são, ou é um técnico agrícola, técnico agropecuário, né, de formação nível técnico, como aqui, por exemplo, nós temos essa formação pelo IFAL, ou agrônomos, ou zootecnistas, ou veterinários. Então, toda a atuação deles está pautada justamente de mostrar ao produtor como é que ele pode produzir mais, produzir melhor e produzir de forma sustentável. Então, esse é um esforço. Por exemplo, nós temos técnicos nossos atendendo na região do Agreste, produtores que estão inovando e começando a experimentar a produção de camarão. Mas, para isso, a gente vai chamar a atenção. Olha, precisa um trabalho de orientação para preparar o seu projeto, para você fazer e ter a sua licença ambiental, ou estar seguro com relação a isso junto aos órgãos ambientais. Olha, esse tipo de produção aqui, esse tipo de cultivo precisa de uma licença ambiental, e aí os técnicos vão atuar junto com o produtor para fazer isso. Mas todos os projetos, todas as ações dos técnicos da Emater estão pautados justamente em orientar o produtor para desenvolver de forma sustentável. Pois bem. Adalberto, me informe, por favor, sobre esse encerramento das inscrições do Garantia Safra em Alagoas, que vence agora dia 22, e do que se trata esse serviço, digamos assim, da Nova Emater? Olha, o Garantia Safra é uma espécie de seguro para garantir que aquele produtor, por exemplo, da região do Sertão de Alagoas, que venha a perder parte da sua safra, mais da metade da sua safra, a partir de 50% da sua safra, por causa da seca, ou por causa, seja por causa da estiagem ou por causa de fortes chuvas, ele não fique no prejuízo por completo, que ele tenha alguma condição mínima de sobreviver a essa perda, a esse impacto, recebendo um seguro. Como todo seguro, é aquilo que você faz torcendo para não precisar usar, mas se precisar usar, para não ficar num prejuízo tão grande, que ele vai acessar esse seguro. E o Seguro Safra tem sido um instrumento muito importante desde 2002 de inclusão socioprodutiva para muitos produtores da agricultura familiar. Beneficia agricultores familiares, notadamente? Isso, só agricultor familiar, aquele que tem uma renda não superior a um salário mínimo e meio na família mensal, aquele que plantou no máximo até 5 hectares, aquele que está caracterizado como agricultor familiar, que, ou seja, ele tem a DAP, que é o documento de aptidão PRONAF, que também é emitido na Emater, aquele que planta algumas culturas como milho, feijão, algodão, mandioca, são esses os que têm direito a se inscrever no Garantia Safra. E, para você ter ideia, só no ano passado foram disponibilizadas 24 mil cotas de Garantia Safra para Alagoas. Dado a boa execução e dado as perspectivas também da condição climática para esse ano, a nossa cota já saiu de 24 mil para 35 mil produtores. E isso não significa que esses 35 vão
receber o seguro. A gente torce que o mínimo precisa receber o seguro, porque a nossa torcida, a nossa expectativa é que as condições climáticas ajudem, sejam favoráveis e a gente possa ter uma produção até melhor do que o esperado. Esse é sempre a nossa expectativa. Mas se tivermos um problema de estiagem prolongada, de seca ou de excesso de chuvas que prejudique a produção, o seguro safra garante aí um valor de R$ 850 para esse produtor. Nesse ano de pandemia, como há alguma forma de inscrição dos agricultores de uma forma mais direta, digamos assim, porque presencialmente impossível, não é? Estrategicamente, nós fomos fazendo esse movimento junto ao Ministério da Agricultura, as Emater de todo o Brasil, e garantimos que o agricultor que já acessou o Garantia Safra, por exemplo, nas 2 últimas safras, ele não precisa fazer a inscrição, porque ele já está automaticamente inscrito. Justamente para evitar aglomeração, evitar que o produtor precise sair da sua casa para procurar o escritório da Emater. Mas temos aqueles, se a gente comparar os números, foi 24 mil no ano passado, esse ano 35 mil estão possíveis de se inscrever. E esses outros? Esses outros precisam procurar os escritórios da Emater, que, como eu falei, não pararam. Agora, por exemplo, depois do decreto que colocou o Agreste Sertão na fase vermelha, nós fechamos os escritórios municipais, mas eles continuam com um atendimento remoto e, naquilo que for preciso, fazendo um atendimento presencial de forma agendada, só um agricultor por vez, de forma a preservar esses cuidados todos que a gente precisa ter. Mas, por exemplo, como o Garantia Safra é um programa que precisa da DAP, que é um documento feito pela Emater, então se o agricultor precisa se inscrever no Garantia Safra, e já foi emitida a DAP dele pela própria Emater, e a gente está fazendo esse atendimento online, fazendo a inscrição dele junto com o agricultor online, para ninguém perder o acesso à inscrição ao Garantia Safra em virtude desse momento de pandemia. Então, a gente está fazendo isso, seja através daquele telefone, seja através do agendamento feito nos escritórios regionais, nos escritórios municipais e regionais. Só para você ter ideia, Gorete, nós temos 7 escritórios regionais, Alto Sertão, Médio Sertão, Agreste 1, Agreste 2, Baixo São Francisco, Metropolitana e Região da Mata, mas nós temos mais de 60 escritórios nos municípios. Então, mais da metade dos municípios tem escritório da Emater. Se não tem no seu município, tem no município mais perto. E ninguém está deixando de ser atendido, nem para o Garantia Safra, nem para nenhum outro serviço da Emater, em virtude da pandemia, com todos os cuidados, priorizando o atendimento remoto, mas quando preciso, o atendimento presencial de forma agendada, seja no escritório ou seja na propriedade do produtor. Então, pode-se afirmar que o Garantia Safra está presente em todos os municípios alagoanos? O Garantia Safra ele tem um recorte dado pelo Ministério, são municípios que têm esse estudo do próprio Ministério, que tem uma possibilidade maior por excesso de chuva ou de estiagem, então são 37 municípios do semiárido, ele pega a região do Agreste Sertão inteiro, e no total de 37 municípios que podem se inscrever. Que aí o Garantia Safra, o agricultor paga um valor pequeno, de R$17, se ele se inscrever e aderir, o município paga uma parcela, o Estado paga uma parcela maior e uma fatia maior aí fica para a União garantir esse seguro para o agricultor. Esses valores são compatíveis com a instância, né? Estado, município e agricultor. Isso, a participação do agricultor é mínima, é com valor de R$17. Do município já é um pouco maior, do Estado é um valor consideravelmente maior e a parcela maior fica com a União, dividindo aí para que todos os entes participem desse seguro, desse fundo que vai viabilizar que nós não tenhamos, como eu falava lá no início, Gorete, uma situação de pobreza rural acentuada em virtude da seca. A parceria da Emater com outros instrumentos, digamos, que podem colaborar para essa meta de unificar a economia sustentável no campo aqui em Alagoas. Quais são as perspectivas? Olha, a gente tem feito muito diálogo e muitas parcerias desde a minha chegada aqui recente, no ano passado, justamente porque a gente entende que ninguém é forte sozinho, né? Então a gente precisa buscar esses parceiros. E por isso nós vamos buscar parceria com as universidades, porque lá tem produção de conhecimento e tem gente nova sendo preparada para acessar o mercado de trabalho. Só agora mesmo com o Instituto Federal de Alagoas, no mês passado, nós formalizamos um termo de cooperação e isso vai nos permitir recepcionar estudantes nas fases finais já dos cursos de várias áreas das agrárias, curso técnico de técnico agropecuário,
e outros Então, quer cursos da área dizer que a Emater bebe, desculpe interrompê-lo, mas a Emater está bebendo, a nova Emater, na fonte do conhecimento, é isso? Exatamente. Da Você tem academia. lá, na academia, você tem conhecimento sendo produzido, né, ciência sendo feita, experimentos sendo feitos e gente nova agora, sendo preparada para ocupar esses espaços. E que nós não tínhamos acesso, né? A Emater não tinha essa relação. Só agora com o IFAL nós vamos chamar mais de 50 estagiários que vão acessar em todo o estado, estagiários que vão atuar junto com os nossos técnicos para atuar na assistência técnica no campo. Isso vai permitir um aprendizado prático para essa turma, para essa garotada que está concluindo os cursos, e vai permitir ainda mais um suporte para a nossa equipe técnica que está no campo, de conseguir viabilizar mais atendimento. Estamos fazendo isso com a UFAL também, assinei ainda ontem, e devemos encontrar com o reitor Tonholo já por uma segunda vez. Com a UFAL, além de estagiários, nós vamos ter também pesquisas, aplicação de pesquisas e de trabalhos de pesquisas dos estudantes do SECA, que é o novo campus aqui, lá em Rio Largo, para aplicar no campo. A parceria com a Embrapa, uma parceria forte que permite que a gente implante centros de referência tecnológica e levar as tecnologias pesquisadas pela Embrapa para o campo. Então, com vários órgãos, a gente tem firmado parcerias para garantir, como você bem colocou, que o trabalho chegue e que a gente ajude a desenvolver o rural de forma sustentável. A gente vai ter que chamar agora o nosso segundo e último intervalo, mas no próximo bloco a gente volta a tratar dessa questão das parcerias com a sociedade civil organizada através dessas instâncias do conhecimento científico. A gente volta já já. É 1 minuto. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o presidente da nova Emater, Adalberon Sá Júnior. E nossa conversa é justamente sobre essas possibilidades, não é, de o poder público beber na fonte da ciência a serviço de um bom desempenho. E um bom desempenho para a Emater é ter a sustentabilidade no campo, na área rural do Estado. Nesse sentido, o que representa, por exemplo, a Emater fazer parcerias com as universidades, tanto públicas em nível federal, estadual também. Essa possibilidade no Estado está já definida, presidente? Olha, nós não tínhamos nenhum vínculo, a Emater não tinha nenhum vínculo formal com a academia. Tinha um relacionamento, pessoas da Emater que têm um bom relacionamento com pessoas das universidades, e isso ficava muito nesse campo. O que nós começamos a fazer foi justamente formalizar essas relações e viabilizá-las. Então, por exemplo, fizemos isso com o IFAL, e isso vai permitir que a gente possa garantir aí estágio e oportunidade de aprendizado prático para os estudantes do IFAL dos últimos períodos, aquele estágio curricular obrigatório. Nós estamos fazendo isso agora com a UFAL, e com a UFAL, além da atividade de estágio, vamos também estar trabalhando com a parte de pesquisa. A UFAL é uma grande parceira para pesquisa e também para a qualificação dos nossos técnicos. Nós temos conversado muito isso com a Universidade Federal, o professor Tonholo, nosso reitor. Estamos viabilizando também estágio com a UNEAL, que também tem alguns cursos que podem acessar. Isso vai permitir, Gorete, que a gente, como eu falei, traga essa garotada que está com a cabeça
fresca, com projetos de pesquisa. Uma coisa que a gente conversa muito com a FAPEAL, por exemplo, é que projetos de pesquisa, de mestrado, de doutorado, precisam olhar para a realidade do campo e buscar soluções para os problemas que estão lá. Porque muitas vezes os trabalhos de mestrado e doutorado, eles finalizam e vão para a prateleira. E o que nós temos discutido é justamente que os programas de pós-graduação nas áreas de agrárias, eles olhem para os problemas reais e quem sabe desses problemas reais? O produtor e o técnico da Emater que está lá no campo. Ele olha para esses problemas reais e busque pesquisar, se debruçar para encontrar soluções práticas para esses problemas reais. Por isso a importância dessa relação da Emater com a academia, porque a agricultura também é feita com base de ciência. É a ciência que vai permitir que a gente produza mais, produza melhor, de forma sustentável na mesma área. Então, alguém que produzia X toneladas por hectare ano naquela mesma propriedade, agora está produzindo 3 vezes, 4 vezes mais, por causa da tecnologia, por causa de experimentos científicos, por causa de pesquisa. Então, por isso, essa nossa aproximação com a academia, o FAO, IFAO e o NEAL. E com a Embrapa é muito importante, porque é pesquisa sendo feita, pesquisa sendo levada lá na ponta. Porque também não adianta de nada se essa pesquisa ficar guardada, né, Gorete? Ela precisa chegar para quem está na ponta. E quem chega na ponta lá com o agricultor é o técnico da Emater. Certamente. Eu brinco sempre, Gorete, que muitas vezes o técnico da Emater é a única presença do Estado que chega para o agricultor. Lá na propriedade dele não passa a polícia, lá na propriedade dele, se ele quiser que o filho vá estudar, ele tem que colocar o filho no ônibus para acessar a comunidade mais próxima. O agente de saúde muitas vezes não chega porque é área descoberta, mas quem chega lá? O técnico da Emater. Como está sendo viabilizada pela Emater a declaração de aptidão ao PRONAF, que é a porta de entrada, né, do agricultor para as políticas públicas? Isso, a DAP, como a gente chama, né, como é bem conhecida, é esse passaporte para todos os acessos. O agricultor familiar só é caracterizado como agricultor familiar com esse documento, a DAP. E essa DAP é emitida prioritariamente na Emater, nos escritórios da Emater. E aí a DAP, todo um processo inicial pode ser feito de forma remota, mas a DAP tem uma caracterização. Ela só pode ser feita depois que o nosso técnico vai até o campo, vai até a propriedade, atesta que aquelas informações que foram colocadas pelo produtor são reais, mensura isso de forma prática, e aí ele pode gerar a DAP e emitir a DAP. Com a DAP, ele vai acessar todas as políticas, mas uma das etapas precisa ser presencial. O que nós estamos fazendo? Quando é uma situação de emergência, para não perder um prazo de acesso a um programa ou a um crédito rural, que é muito importante porque gera investimento no campo, nós estamos fazendo de forma agendada e com todos os cuidados. Mas o movimento das Emater com o governo federal conseguiu, no ano passado, que por 2 vezes o prazo de validade das DAPs fosse prorrogado. E nós estamos agora nesse movimento novamente. Ainda ontem tivemos notícia de que isso deve acontecer ainda até o final dessa semana, e as DAPs vão ser prorrogadas. Por quê? Porque aí ele não precisa fazer esse movimento de ir até o escritório da Emater, nem do técnico ter que ir até a casa dele, até a propriedade dele. E isso significa que a DAP dele continua valendo, continua vigente, que a DAP ela não se renova, ela é feita uma nova quando ela perde a validade, mas que ele não vai ter prejuízo nenhum se ela perder a validade. Por quê? Porque a validade dela vai ser prorrogada. Isso já aconteceu 2 vezes no ano passado, vai acontecer agora até o final dessa semana, nós devemos ter a confirmação, mas independente disso, quando preciso, a gente tem feito. Só para você ter uma ideia, Gorete, só no ano passado, a Emater Alagoas emitiu mais de 16.700 DAPs, ou seja, mais de 16.700 produtores, agricultores familiares, que foram até a Emater ao longo de todo o ano e não deixaram de ter a sua DAP emitida e, consequentemente, não deixaram de ter o acesso a todos os programas que a DAP lhe permite por causa disso. Então, a Emater tem feito o que pode fazer remoto, que é a recepção de documentos, a conferência disso, fazendo. O que precisa ser presencial, com todos os cuidados, mantendo, porque é um sinal, você tem ideia, a Emater emitia cerca de 11.000 DAPs antes, no ano passado emitimos 16. É um sinal claro que a agricultura não parou. E por isso que todos os outros setores conseguiram ter abastecimento, que se não fosse a agricultura, teria parado. Em termos percentuais, pode-se dizer que a abrangência desse trabalho atinge quantos municípios, ou todos os municípios aqui em Alagoas? Olha, nós atendemos todos os municípios, porque mesmo onde não tem escritório da Emater, mas nós temos o técnico que atende muitas vezes dois municípios.
Isso acontece em todo o Brasil, o que a gente chama do atendimento satélite, que ele está sediado, por exemplo, no município, mas atende aquele município é um município vizinho. Então, todo o estado nós temos emissão de DAP, por exemplo. Todo o estado, só um programa, por exemplo, que nós executamos, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, programa importantíssimo, sobretudo nesse tempo de pandemia, porque ele garante a compra do agricultor familiar de um alimento de qualidade e entrega para aquelas famílias que estão em situação de insegurança alimentar, Gorete. Então, só esse programa é o programa que nós estamos presentes em 85 municípios do estado de Alagoas, com execução do PAA. Mas emissão de DAP, acesso a outras inscrições de outros programas, em 100% dos municípios. Escritórios presenciais, escritórios físicos da Emater, em mais de 60 municípios, distribuídos nas 7 regionais. Presidente, a distribuição da agricultura familiar, distribuição de alimentos também para os hospitais, como é feito esse trabalho? Essa é uma experiência que nós começamos graças a uma parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, o secretário Alexandre Aires, também com a participação da Secretaria de Agricultura, do secretário João Nessa, e nós fizemos uma experiência que começou agora recente, que é garantir que o alimento para os hospitais do estado de Alagoas também vem da agricultura familiar. Essa experiência começou agora recente, mais de R$1,5 milhão aplicados para comprar do agricultor familiar através de uma chamada pública, assim como nós fazemos hoje com o PAA. Isso garante que os hospitais passam a receber alimentos da agricultura familiar lá de onde ele estiver perto. Então, o hospital que foi inaugurado lá na região da Zona da Mata, lá em União dos Palmares, vai receber alimentos daquelas cooperativas ali próximas. Por aí vai. A experiência com a Secretaria de Saúde foi a primeira de uma leva que nós estamos montando e trabalhando para ter. Por exemplo, nós estamos discutindo com as séries para que o alimento que chega, por exemplo, no sistema prisional, também seja comprado da agricultura familiar de Alagoas. E conversei essa semana com o secretário Fábio Guedes da Educação para garantir que a compra da merenda, pelo menos os 30%, que é a lei federal que instituiu o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ela garante 30%, chegue também da agricultura familiar do estado de Alagoas. Nos municípios, todo município tem a obrigação de comprar pelo menos 30% do recurso da merenda, aplicar na agricultura familiar. Nós estamos conversando numa parceria muito forte com a Undime e também com a AMA para garantir que isso aconteça, sobretudo nesse ano de 2021. Assim como outras experiências também, como o programa do leite, que é executado pela Secretaria de Agricultura, que é um PAA, compra da agricultura familiar o leite e entrega para as famílias que precisam, que estão em situação de insegurança alimentar. Então, essas chamadas compras institucionais, garantem que o poder público faça a sua parte. Aposte na agricultura familiar, valorize a agricultura familiar pagando um preço justo, não aquele preço do atravessador, e fazendo a sua parte, isso garanta também a alimentação para quem precisa, seja na escola, seja na mesa daquelas famílias que estão em situação de insegurança alimentar, sobretudo moderada e grave. Estamos nos 2 minutos finais do nosso programa, não poderia deixar de tocar num assunto importante que está relacionado ao Canal do Sertão, famílias que estão nas margens praticamente e não têm o acesso. Como a Emater pode trabalhar conjuntamente com outras instâncias do Estado para viabilizar esse acesso? Esse tem sido um pedido muito, muito forte do governador Renan Filho, do secretário João Nessa. A Emater hoje já atua com muitos pequenos produtores, lembrando que, em virtude da PENATER, que é a Política Nacional de Assistência Técnica, nós estamos prioritariamente atendendo o agricultor familiar. Então, nós temos muitos agricultores nas margens do canal, atendidos pela Emater, acompanhados pela Emater, inclusive com projetos de fomento, que é aquele projeto que a gente aplica um recurso e, associado ao recurso, assistência técnica mensal do nosso técnico, para garantir que aquele projeto que foi pensado pelo técnico e pelo produtor aconteça. E garantir que aquele grande rio que passa cortando o sertão, agora, que é o Canal do Sertão, Gorete, seja utilizado, sobretudo para reduzir pobreza rural. Nós ainda temos muita pobreza rural no campo. Muitos dos programas da Emater, sobretudo na região do Sertão, são para ajudar a reduzir um pouco essa realidade. E o Canal do Sertão é uma grande estratégia para a gente levar produtividade, renda e riqueza para aquela região. E a gente tem feito isso já, ainda de forma incipiente, mas trabalhando para ampliar essa nossa atuação nas margens do canal. Presidente
Adalberon Sá Júnior, da Nova Emater, aqui em Alagoas. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no programa. Chegamos ao fim, infelizmente, e até uma próxima oportunidade. Sucesso nessa nova jornada. Essa parceria de sempre, e um grande abraço a você e a todos da TV Assembleia, Gorete. Obrigada. Até. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.